Bom, já estamos aqui de volta com o nosso programa. Inicio com o Dr. Celso Batello, que é médico, ortomolecular, nutrologista, homeopata, e vai falar então sobre os benefícios da carne de porco. Celso, posso entrar na matéria? Por favor, Beth. Então, gente, vamos à nossa matéria. Só uma coisinha rápida. Sim, por favor. Muito bonita essa coisa que você deixou em áurea, viu? Saúde, é isso mesmo, viu? Se a gente tem saúde, tudo fica melhor, Mais né? fácil de resolver. Muito mais fácil, né, Celso? Bom, pessoal, vamos então à nossa matéria? Vamos lá. Difícil de preparar, gorda e perigosa. É o que você deve ouvir sobre a carne de porco. E não é a única. As razões para o baixo consumo de suínos no Brasil, o menor em comparação com os outros tipos de carne. No entanto, pesquisas indicam que a carne suína é a preferida do consumidor brasileiro em termos de sabor. Esqueça os mitos, até porque a produção de suínos passou por avanços tecnológicos e aproveite para implementar na sua alimentação. Até meados dos anos 50, o produto suíno de maior valor era a banha, e por isso criavam-se animais com alto percentual de gordura. Com a expansão do óleo de soja, a carne passou a ser muito mais valorizada e a espessura de gordura dos animais diminuiu drasticamente. Fizeram-se pesquisas e hoje diz-se que o porco fez regime e virou suíno. Isso significa que a carne produzida hoje é mais magra do que a consumida na época dos nossos avós. É o que nós vamos ver então com o Dr. Celso Batello, especialista no assunto. E aí, Celso? Eu acho que nessa matéria que você não deve ter concordado muito com a soja. A soja é um problema muito grave, né? A gente já falou sobre a soja aqui. Né? Mas diz que depois que, na matéria que eu pesquisei, que introduziu-se o óleo de soja no alimento desses animais, dos suínos, aí eles diminuíram drasticamente a gordura. Não, mas é diferente, né, Beth? É outra coisa. Diferente do que você usar óleo de soja para fritar, como tempero, né? Que na realidade o óleo de soja é uma porcaria, né? Bem da verdade. A soja, eu falo isso aqui há mais de 26 anos, mais ou menos, né? Ela só é boa quando ela é fermentada, né? Então é o tofu, o shoyu, né? E o miso. Aí não tem problema. Caso contrário, o óleo de soja, o leite de soja, tudo isso, ele não é bom, né? Eu mesmo, em algum momento, achei que fosse bom o óleo de soja, entendeu? Mas porque a gente é enganado nesse processo. Aí você começa a estudar, ver que realmente não é isso, né? Agora, se você eventualmente der o óleo de soja para o porco e ele metabolizar, aí é diferente a coisa. Ah, sim. Entendeu? Foi processado. Né? E com relação à carne de porco, eu sempre falo que eu sigo aqui a dietética chinesa, lembra disso? Lembro. Que coloca os 5 elementos, né? Os 5 elementos. Sim. Então pega o elemento, no sentido horário, terra, que rege estômago, baço, pâncreas, metal, né, que rege pulmão, intestino grosso, água, que rege rim e intestino, madeira, que rege fígado e vesícula biliar, e o fogo, que rege coração e intestino delgado. Então, os chineses falam um negócio interessante, né? A carne de boi agrada o baço pâncreas, entendeu? A de porco agrada o rim, né? E a bexiga. A de carneiro agrada o fígado. A de ave agrada o coração. E faltou alguma? Ah, não, e a de madeira e o metal, que é a carne de cavalo. Na Europa eles comem carne de cavalo. Aqui teve uma época, né? Teve uma época, eu acho que... Uma época bastante... Eu acho que sem juízo de valores, entendeu? Ele precisa disso. Assim como, por exemplo, o sabor doce agrada o baço pâncreas, o sabor picante agrada o pulmão, o sabor salgado, o rim e bexiga, o sabor azedo, o fígado, e o sabor amargo agrada o coração, não é? Então, se você deixa ele comer, por exemplo, a carne de boi,
que agrada o baço pâncreas, a segunda coisa que agrada é o doce. Então você vai ter que comer mais doce. Come mais... Porque tem pessoas que comem muito doce, trocam o salgado pelo doce. Pelo doce. Então, a carne de porco, na realidade, ela agrada na medicina chinesa, né? Ao elemento água, rim e bexiga. E é ali que está a energia de essência. Né? Então, à luz da dietética chinesa... A gente traduzindo tudo isso para o Ocidente, o que significa isso para nós? E agrada a energia, porque eles acreditam numa energia, né? Entendeu? Que cada órgão tem uma energia. Eles chegam ao extremo de dizer que cada carne de diferentes animais tem energias diferentes. Sim. Né? E mesmo dentro de cada animal, cada parte do animal tem uma energia diferente. A moela, por exemplo, a galinha tem uma diferente, a do fígado uma energia diferente. Né? Então você pega, por exemplo, na selva, né? Quando um bando de leões abate uma presa, né? O macho alfa, ele vai, o que ele vai comer primeiro? As vísceras. Entendeu? As vísceras, né? Então, tudo que existe hoje aqui é um mito muito grande. Se desconfigurou aquilo que a gente que os nossos pais faziam, né? Por exemplo, antigamente se comia miolo, né? Que é o cérebro. Moela, entendeu? Fígado, muito raramente você encontra. Quer dizer, da ave, né? Não, do boi. Porque por uma questão de similaridade, o miolo do boi, por exemplo, tem nutrientes que favorecem o funcionamento do cérebro. Entendeu? Por uma questão de atração. Assim como eles falam, para você melhorar o teu fígado, é importante que você coma fígado também. Então, eu acho assim... Por similaridade. Então, logicamente, tem pessoas que não conseguem comer uma coisa ou outra, entendeu? Então, a gente respeita isso, né? Mas, de um modo geral, seria bom que se comesse de tudo um pouquinho. Né? Agora, voltando à carne de porco, você falou que agrada o rim. O rim também é o responsável pela alegria, é isso? Pela vitalidade? O rim pela vitalidade. Na medicina chinesa, eles acreditam que essa energia de essência que é formada na fecundação, espermatozoide e óvulo, né? Isso. Ali se estabelece o tanque de combustível, o combustível que vai levar a vida inteira. Sim. E eles acreditam que estejam, alguns deles, nos rins, né? Outros no rim direito, mas enfim, é por ali, nessa região, né? Agora, a nossa preocupação em comer a carne de porco, hoje nem se fala suíno, né? Pela nova tecnologia, primeiro também por conta que ela vai aumentar o colesterol. Segundo, pela quantidade de calorias que nós ingerimos. E tem uma coisa também. O pessoal tem muito medo de comer carne de porco por causa da cisticercose. E também da tênia, né? Entendeu? Se a carne é uma carne que vem de frigorífico, que tem aquele controle, seguramente não vai ter. Né? E mesmo uma carne, vamos supor assim, criado assim, em algum lugar no interior, se você submeter lá a alta temperatura, vai destruir o bicho lá. Entendeu? Não comer nunca essa carne assim, mal passada. Crua, não, melhor. Tem que passar bem. Precisa torrar, mas passar bem. É mais arriscado você pegar a cistercose de uma alface mal lavada, entendeu? Do que de uma carne de porco atual. Celso. Então precisa tomar muito cuidado. Com as verduras mal lavadas. As verduras mal lavadas, somente aquelas que têm reentrâncias, né? Bom, hoje as alfaces hidropônicas estão mais fáceis, né? É mais difícil, né? Difícil, é mais difícil. Depende com que eles fazem o adubamento, né? Bom, voltando à nossa carne de porco, né? Então, Celso, essa carne e a banha, que antigamente usava-se muito para cozinhar. Eu sou da época, eu não cheguei a cozinhar, mas os meus pais, a minha mãe, cozinhava. Toda a comida era os mineiros cozinham até hoje, né? Mineiros cozinham. Mas até hoje. Beth, há muito tempo eu estou estudando isso, né? Se você fizer uma comparação entre todas as gorduras, a composição entre todas, entendeu? Você vai ver que todas têm gorduras saturadas, todas têm gorduras insaturadas, entendeu? Isso também é meio complexo, essa gordura saturada, insaturada, monoinsaturada.
É uma coisa meio difícil de... Olha lá, nós temos aí mais gorduras do bem. Banha do porco. É Banha- uma gordura do bem? É do bem, claro que é. Claro O que é. ela protege no nosso organismo? O que ela oferece? Olha, é assim, eu acho que, na minha experiência, assim, Beth, algumas coisas são fundamentais. Por exemplo, a ingestão de gordura, sem ser gordura vegetal, elas acabam protegendo os neurônios, que são as células nervosas. Então você imagina, por exemplo, um fio de eletricidade. Você tem lá o cobre, né? E tem aquela capa que envolve, que né? protege. Aquela capa que protege é equivalente, aqui isso é mais ou menos parecido com o nervo, Sei. né? Aquela capa é chamada mielina, bainha de mielina, né? E ela é constituída de gorduras, de lipídios. Então, é necessário que você ingira essa matéria-prima, entendeu? Para que haja uma formação adequada desses neurônios, dessa proteção, principalmente dessas bainhas de mielina. Né? Mas essa gordura não vai entupir as artérias. Não vai, Beth. É assim, o Hipócrates falava, em matéria de alimento nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Da quantidade. Aí eu estudei um outro autor, Lucrécio, que fala assim, a mesma carne que alimenta o homem pode envenenar o outro. Então, seguramente, eu sempre falo aqui, eu não gosto de falar de mim, mas, por exemplo, eu como de tudo, se me der pedra, eu como pedra, bem temperada. Mas eu não posso com maracujá. Por quê? Porque me faz mal. A mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro. A mesma fruta que alimenta uma pessoa faz mal para outra. Todo mundo tem isso. Tem, exatamente. Né? Você deve ter alguma, Tem, né? claro. Entendeu? Então, se você observar esses dois parâmetros, a quantidade e aquilo que sabidamente faz bem, não vai ter problema nenhum. Lógico, Beth, se você... E outra coisa também, essas gorduras animais, elas suportam um grau de temperatura muito grande. Porque a partir de um determinado momento da temperatura, ela vai denaturar e vai causar problemas, entendeu? Então, todos os óleos vegetais, absolutamente todos, Fazem mal. com exceção de 2, que é o azeite de oliva, E o de coco. o 3, o de amendoim e o de coco, eles suportam altas temperaturas. Então, eles não vão denaturar. O pessoal fala do azeite de oliva, mas é assim, 80% não é pouco, né? Bastante. Mesmo submetido a altas temperaturas, 200, 300, entendeu? São conservados ali os nutrientes e os agentes antioxidantes. Que não fosse conservado, Beth, que não fosse conservado esses nutrientes. Só o fato de não ter elemento químico ali, Já é um já grande ganho. já é um grande ganho. Claro. Porque, você imagina, o cara vai extrair da soja, né? Da soja, óleo ali. É um feijão seco, tá certo, é uma leguminosa. Mas é um feijão seco. Para fazer isso, o que tem que fazer? Encher de produto químico aquilo lá, entendeu? Para obter esse óleo. Diferente da obtenção de um óleo, por exemplo, de azeitona, que é o azeite de oliva, que você já tem isso daí. Né? E o girassol? O amendoim também, né? O girassol também. É bom? Não, o girassol você tem que tirar. Ele Ah, é também. mais difícil você tirar. É só você imaginar uma azeitona lá. Sim. Tá vendo? Ela é cheia de óleo, É, verdade. entendeu? Né? Pega um girassol, vê se ele tem óleo. Que mais? A soja, não tem. O amendoim tem. Canola nem se Canola fala. nem pensar. Nem pensar. Né? Entendeu? Então, eu acho o seguinte, se tiver que usar algum óleo vegetal para fervura, para fritura, o óleo de amendoim, entendeu? Que também é riquíssimo em vitamina E, ômega 6, ômega 9. O óleo o azeite de oliva também, que é monoinsaturado, que a gente já sabe, ele tem falado várias vezes o Sim, que ele os faz benefícios, de bom. claro. E o óleo de coco, Beth. O óleo de coco é uma coisa espetacular, e de preferência orgânico. Entendeu? Esses grandes supermercados hoje você acaba encontrando. Eu não tenho procuração de ninguém aqui, mas outro dia eu encontrei no Pão de Açúcar um óleo, né, de coco orgânico. Eu tinha estudado já isso num livro francês,
os componentes do óleo de coco. Então, eu tinha visto lá dois elementos, que é um ácido graxo, né? Que é o ácido mirícico e, se não me engano, o esteárico, que são indispensáveis para o bom funcionamento do cérebro. Poxa. Entendeu? Então, só o coco tem esses dois, se eu não me engano. Aí eu fui estudar melhor, né, Beth? Você me chamou para vir falar aqui, fui ver. Claro. Até levantei nesse rótulo desse produto. São 7 ou 8 ácidos graxos que protegem o cérebro. E tem o 6 e o 9 também, o ômega 6 e o ômega 9. Um grande problema que está havendo hoje, Beth, assim, na alimentação, é esse desequilíbrio entre os ácidos graxos. Entendeu? Então, Mas entre os como ômegas... corrigir isso, Celso? É difícil. Mas, Beth, é não tomando suplemento à toa, né? Então, isso é um engodo. Porque você vai pegar o ômega 3 nos produtos animais, entendeu? Na carne. No peixe. No peixe, o peixe tem o 3 e o 6. No salmão, né? No 3 e o 6. O óleo de coco tem o 6 e o 9. O azeite de oliva, entendeu? É praticamente o 9. Né? É. Entendeu? Então tem essa... Buscar nos alimentos. Nos alimentos. E a não ser que um colega médico ou nutricionista receite, porque em cima do quadro clínico a pessoa possa passar, entendeu? Mas essas coisas de ficar tomando, comprando, assim, vai gerar esse desequilíbrio. Porque em tudo existem relações ótimas, né, Beth? Existe uma relação ótima entre cálcio e fósforo, 200 de cálcio no numerador, 100 de fósforo no denominador, constante 2, e vai por aí. Essa mesma relação existe em todos os alimentos, entendeu? Então, mas a gente sempre também disse o seguinte, que o nosso solo está muito pobre. O solo? O solo brasileiro. Então, não... Mas aí não é... Tem, aí assim, não é gordura. Aí não é gordura, são os minerais. Sim, são os As vitaminas e os minerais. Aí já não é gordura, eu concordo. Tanto é que nos Estados Unidos houve uma época que eles colocaram zinco no solo. Que o zinco falta na nossa alimentação. Esses dias eu vi também uma reportagem que o presidente Obama vai autorizar colocar lítio na alimentação, sim. Opa. Não o carbonato de lítio, que o psiquiatra receita, mas o orotato de lítio. Entendeu? Que ele é fundamental para o funcionamento do cérebro. Parece, né, estudos lá, que previne Alzheimer, Parkinson, essas coisas todas. Beth, então, o que há de se fazer? Tentar tirar mais da alimentação. Essa coisa da carne de porco é um mito. Existe mais gordura na pele de galinha do que, por exemplo, na carne de porco. Não tenha dúvida. Não tenha também dúvida. Temos que escolher, né, as partes da carne suína. Tem partes que tem. O lombo tem pouco, Tem pouca gordura. Pouca gordura, né? Então, porque não podemos exagerar, como você falou, né? Então, Beth, mas tudo nada... depende da quantidade. Nada, eu já falei isso uma vez. Até água, se a gente tomar até demais... Água, eu já falei isso uma vez. Talvez, eu não estou achando que isso é mérito meu, nada, né? Mas é só a coragem de falar. Claro. Que pode comer uma feijoada de vez em quando, entendeu? Não é? Aí logo em seguida veio que faleceu o Robert. O doutor Alfred Halper. Então que eu gosto muito dele. Fantástico. Ele também num dia, numa revista lá, ele falou, né? Que podia sim comer feijoada, entendeu? Então, é uma questão de estudo, é uma questão de observação, né? Se você olhar o Jamelão, lembra do Jamelão? Claro. Que era o cantor da Mangueira, Sim, aquela coisa claro. toda. Ele morreu com quase 100 anos. Ele comia feijoada de quarta e sexta, entendeu? A bisavó dos meus filhos, entendeu? Ela comia feijoada no almoço e no jantar, entendeu? A minha mãe comia feijoada no almoço e no jantar, morreu quase 90 anos. Então, é tudo relativo. Eu vi uma vez uma reportagem do Drauzio que eu achei interessantíssima, o Drauzio Varela. Ele estava entrevistando um espanhol, né? E o espanhol subia a montanha, descia a montanha e tal. Aí ele falou, qual que é o segredo da sua longevidade? Né? Ele falou, Ramon. O que é o Ramon? Ramon é o presunto, né? Entendeu? Do suíno. Né? Do suíno, né? Do suíno. A carne do suíno. Entendeu? Então, eu acho assim, em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. A mesma carne que alimenta o homem pode envenenar o outro, né? Então, a gente, com o tempo, vai percebendo aquilo que não é bom, né?
E carne, Beth, eu falo assim, a necessidade é 1 grama por quilo de peso. Uma pessoa de 1,70 m, ela tem que comer 80 gramas por dia, mais ou menos. É um bolinho. Uma porpeta. Porpeta. É uma porpeta, né? Entendeu? Nada mais que isso. Não precisa mais do que isso, porque vai ter proteína, um pouco do vegetal, um pouco dos cereais, não é? O que não deve, na realidade, é exagerar. Se você pegar a dietética chinesa, o japonês, por exemplo, mesmo o indiano lá que servem em alguns lugares, é um pedacinho de carne que vem no meio daquilo tudo lá. Não é? O que não pode, na realidade, é o exagero. Agora, a falta também é problema, né? Pessoas que não Que comem nada de que não carne, são comem nada. Por exemplo, vegetarianos. você deixa de comer uma carne de porco, por exemplo, né? Respeitando todos os aspectos que eu falo filosóficos. Claro. Mas eu estou colocando no aspecto filosóficos e religiosos, né? Mas eu coloco no aspecto fisiológico da questão. Entendeu? Eu sou médico, eu não estou aqui para religião, não estou aqui para filosofia. Sou médico, né? Então, você às vezes deixa de ingerir um alimento que nem os chineses fazem, né? Você vai prejudicar a saúde da pessoa. Verdade. Né? E se você for ver a saúde deles, eles são longevos, você vai falar, tem mais coisas, né? Tem mais coisas. Fazem o Tai Chi Chuan, aquela coisa toda, eles têm uma estratégia de vida diferente. Diferente da nossa. Então, é importante se levar em consideração isso. Mas cada corpo é um universo, né, Celso? Então nós teríamos que conhecer muito bem o nosso organismo para saber realmente o que a gente pode, deve se alimentar. Existe tudo aquilo que é ortodoxo. Sim. Porque eu para todo mundo, né? Eu falo assim, matéria de dieta, ninguém sabe nada, inclusive eu. Né? Sempre Estamos falo aqui isso. pesquisando. Né, Celso? Assim, em termos ortodoxos, o que se sabe na nutrição, essa contribuição eu nem ouço questionar. Claro. Né? Porque é uma coisa fantástica, graças a Deus. Mas, assim, na coisa de você fazer uma indicação disso ou daquilo, ninguém sabe nada, é só modismo. Agora, o pensamento chinês, eles conseguem, de uma maneira, atender isso que você falou, cada corpo é cada corpo. Então, à luz da medicina tradicional chinesa, você tem uma ideia, mais ou menos, pela história, em que setor essa pessoa está. Entendeu? Se ela está precisando mais disso, mais daquilo. E tem exames também, né, que mostram a necessidade mais de uma coisa do que de outra, né? Então, eu acho assim, tem que comer de tudo um pouco, né? E aquilo que sabidamente faz mal, evitar. Carne de porco, ou não é porco, é suíno. É suíno, porco, né? Sabe, faz bem na saúde. Faz bem para a saúde, não tem a dúvida que faz. Né? Uma vez por semana é suficiente. Uma vez por semana é suficiente. É uma porpeta. É uma porpeta. Uma porpeta, né? Assim como uma porpeta de um pedaço de frango, uma porpeta de vaca, sim, né? Entendeu? Então é necessário, na minha opinião, isso é necessário. Se a pessoa quiser ter saúde e não ter nenhum problema, né? Bacana. Celso, dá um contato aí pra gente. Então, acho que tem meu site aí, né? E ali tem vários livros aí que estão disponibilizados gratuitamente, né? O site que nós temos é www.batelo.med.br. Isso. É isso. Né? O pessoal pode entrar lá e ver seus livros. Livro, se precisar alguma coisa, a gente responde por e-mail. Então. Ali tem vários livros, inclusive chamado Comendo Sol, que eu disponibilizo todas essas coisas, né? Isso é bacana. Celso, muitíssimo obrigado. Obrigado sempre você. Aprendendo com você. O óleo de coco é bom, viu? O coco também, fruta é bom, né? Eu amo. Nossa, adoro. Vamos cumprimentar a Karina. Karina, como vai? Oi, Karina, tudo bem? Você está sem microfone? Tá de microfone. Tudo bem, Beth? Cada dia mais bonita, né? Agora teve nenê. Teve nenê? Ai, que beleza. De óleo de coco e me falaram essa semana sobre óleo de coco. Que faz muito bem cozinhar com óleo de coco. Faz bem. Tudo, E deve ficar um sabor maravilhoso. Fica. Para quem gosta. E é o óleo que menos faz mal, né, doutor? Não é assim. O óleo de oliva, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância, também não faz mal algum. O azeite. Extra virgem. E é importante o óleo de coco
De preferência orgânico. Orgânico, é bom saber. No Pão de Açúcar, acha lá. Tá Não vendo? está ganhando Eu nada, tô minha ganhando lista. nada. Minhas clientes vão amar. Pão de açúcar, então, Hã? propaganda, vamos comprar o pão de açúcar. É, isso mesmo. Não, Mas é porque o pão de Eles açúcar não tem descontam tudo, nem no né? pão integral que eu compro lá. É isso mesmo. Pois é. Né? Uma brincadeirinha com eles, é. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Beth? Desculpa a demora, sempre atraso. Não, você vai falar sobre a Sobre coleção, a né? coleção final de ano agora, os vestidos de festa, de ano novo. Bacana. Bom, a gente falta só 3 sábados pro Natal, né, gente? Nossa, Então, tá aí, né? tem que Batendo correr, na porta. É verdade. Correr mesmo. Tá bom. Vou chamar então o nosso break. Eu volto rapidinho com a Karina Ribeiro fazendo no final o sorteio. Sim. Posso anunciar. Então vocês aguardem o sorteio. Pode ligar 2379-4733. Vamos ao nosso break. Até já.